As graves denúncias envolvendo o agora atual ex-presidente da Caixa Econômica, senhor Pedro Guimarães, nos levam à seguinte reflexão: não, os homens não são donos dos corpos das mulheres. Vamos falar sobre isso um pouquinho, vamos refletir rapidamente sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante. O senhor Pedro Guimarães, um homem cinquentão, foi acusado por diversas mulheres, funcionárias da Caixa Econômica Federal, e está sob investigação do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e também da AGU, acerca de denúncias de que ele tinha comportamento inconveniente com essas funcionárias. Uma das denúncias, por exemplo, é de que ele chamava em viagens funcionários para ir ao seu quarto, a pretexto, por exemplo, de levar um fone, né, ou um carregador, ou sabe-se lá mais o que, e as recebia de cueca, samba canção, e insinuava que elas deveriam entrar naquele aposento. E há outras denúncias, como apalpadas, passar a mão na bunda e etc. e tal. Se comprovando essas denúncias, é uma coisa gravíssima, partindo de uma pessoa que até então estava ocupando o cargo de um dos maiores bancos do Brasil, e um banco público, um banco que serve inclusive para financiar diversas pautas sociais importantíssimas ao longo da história do Brasil, que é a Caixa Econômica Federal. Pedro Guimarães, próximo do presidente Bolsonaro, gostava inclusive de aparecer em muitas das lives promovidas por Bolsonaro, e não se esqueçam, vivia por aí viajando, acompanhando Bolsonaro na sua constante campanha de tentativa de reeleição, muitas vezes inclusive fazendo discursos. Muito próximo, esse homem então é flagrado, ou pelo menos acusado, de um comportamento errático, um comportamento muito ruim, que é um comportamento de assédio moral e assédio sexual contra mulheres funcionárias da Caixa Econômica Federal. A história toda é muito nojenta, é uma história bem cheia de nuances assim, que realmente revelam, mesmo que ainda não comprovadas, que existe sim esse tipo de comportamento. Matérias, nós encontramos, por exemplo, fatos narrados por algumas das pessoas envolvidas, de que quem aceitava o assédio, ou quem aceitava não denunciar o assédio, era promovido, ou ganhava cursos, ou ganhava remoções para trabalhar em funções mais vantajosas. E as pessoas que insistiram nas denúncias, que aconteceram a partir de 2019 já, essas pessoas tiveram assim aquela velha e prática do autoritarismo. Foram perseguidas, foram maltratadas. Há inclusive a desconfiança de que a Caixa, no seu lá compliance, omitiu ou escondeu algumas dessas denúncias. Isso tudo é muito grave, isso tudo é seríssimo e tem que haver investigação até o fim. Não importa quem é o padrinho dele, não importa quem o protege, sinceramente, com todo o respeito, que eu nem sei quem é a moça, não importa nem mesmo, como está aí na internet, que a sua esposa esteja o defendendo. Tem que ser investigado. A coisa é muito séria. Nós não estamos falando de uma situação corriqueira. A reflexão que eu quis fazer, que eu quis trazer, é uma reflexão que eu já trouxe aqui no canal. Eu vou deixar os 2 vídeos aqui no card, e vou deixar também na descrição do vídeo 2 vídeos que eu já fiz aqui no canal. Um dos vídeos é de um caso muito conhecido, que é o caso da Mariana Ferrer. Então, quantos lembram desse caso, né? O caso da Mariana, onde ela foi participando de um evento numa casa de festas em Santa Catarina, quando então sofreu abuso sexual
da parte de André de Camargo Aranha, que veio depois a ser absolvido num julgamento que ficou muito famoso aqui no Brasil, onde tanto o advogado de defesa quanto o próprio MP disseram que não havia como comprovar que o tal do André Camargo Aranha não tinha como saber que ela não queria. Bom, lógico que ela não queria porque ela estava fora da sua condição normal, que fez com que ela perdesse parte da sua consciência. Vocês lembram também que no julgamento o famoso advogado Gastãozinho lá do Sul, que defende celebridades e gente rica e gente poderosa, ele humilhou poderosamente, de forma inconteste a Mariana Ferrer. Então, esse caso também é um caso que nos faz lembrar que, não, os homens não são donos dos corpos das mulheres. O senhor Guimarães, Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa, ele não era dono do corpo das suas funcionários. E eu aproveito para trazer a lembrança um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu também vou deixar aí na descrição e no card, que é o caso não tão glamuroso quanto o caso da Mariana Ferrer, ou esse caso aí do Pedro Guimarães, presidente da Caixa, que foi o caso da jovem Bianca Lourenço. Eu fiz um vídeo na época sobre isso e eu apontei nesse vídeo exatamente este ponto. Bianca Lourenço, uma jovem, se envolveu com um homem envolvido com a criminalidade, envolvido com o tráfico de drogas, e quando ela quis deixar o relacionamento, esse homem não permitiu. A sequestrou, levou para uma favela chamada Favela da Kelson, ali perto do Complexo da Penha, e ela apareceu morta alguns dias depois. O seu pai sofreu muito porque ele foi até onde ela estava com ele e ele teve a cara de pau de dizer na frente do pai que não tinha nem visto a Bianca Lourenço. Nesses três casos, Mariana Ferrer, Bianca Lourenço e agora o Pedro Guimarães, o que fica em pauta é isso. Os homens ainda pensam que são donos dos corpos das mulheres. Haja visto, gente, a discussão que nós estamos travando no Brasil aí acerca da interrupção de gravidez. Eu não vou me alongar nesse tema, porque o tema está sendo bastante discutido, mas nós vimos aí o caso daquela criança de 10 anos e toda a hipocrisia que envolveu depois a jovem atriz Clara Castanho, atacada de forma covarde pelo jornalista Léo Dias e por aquela, que eu não sei se ela é jornalista ou o que ela é, mas aquela influencer, a Antônia Fontinelli. Atacada, inclusive, a partir de uma mentira, a partir de algo que não foi real, não foi verdadeiro, pois ela deu a criança para a adoção obedecendo todos os critérios de uma adoção legal. Mas as pessoas quiseram tutelar a decisão dela. Por quê? Como tem sido dito, porque uma parcela grande dos homens e uma parcela grande da sociedade acha que os corpos das mulheres têm que ser tutelados, têm que ser domesticado, tem que ser apropriado, que não pode haver liberdade. Esse caso da Clara Castanho envolve muito isso. As pessoas a acusaram e não tinham nem noção de que ela tinha sofrido uma violência muito grave. E então, o que a gente quer refletir sobre isso? É o que eu quero repetir aqui. Não, você homem, eu homem, nós não somos donos dos corpos das mulheres, das vidas das mulheres. Nós precisamos de acolhê-las, protegê-las, amá-las. É isso que a gente precisa fazer. É assim que a sociedade precisa agir. Quando isso acontecer de verdade, situações como a de Pedro Guimarães, elas não vão acontecer. Elas não vão se tornar corriqueiras. Elas não vão se tornar situações fúteis que estão aí e que todo mundo passa a mão na cabeça. E aqui fica, inclusive,
um alerta para aqueles que se posicionam como detentores da virtude porque são os chamados cidadãos de bem. A hipocrisia, uma hora, ela é desmascarada, como nesse caso. E aí nós vemos, neste caso, uma movimentação política para salvar a imagem do padrinho político do Pedro Guimarães, que é o presidente Bolsonaro. A gente não está aqui vendo um movimento da ala política que defende o presidente para proteger as mulheres vítimas ou supostas vítimas dessa violência praticada pelo Pedro Guimarães. Não, o que a gente está vendo é um movimento para salvar a imagem do presidente. Então fica aí a reflexão. Homens não são donos dos corpos das mulheres nem da vida delas. Tem que haver respeito e muito respeito. Fica aí a reflexão. Acompanha nosso canal, se inscreve aí, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like. Se você não gostou do vídeo, pode deixar um dislike também, não tem problema. Faça um comentário, diga o que você pensa sobre este assunto. Se os homens podem se considerar donos das mulheres, se isso é algo que é viável ainda em pleno século XXI. Ok? Um forte abraço, nós nos encontramos no próximo vídeo. Não deixe de assistir as nossas reflexões sobre espiritualidade aos domingos, às 10 horas da manhã. Tchau.